Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia e que bom nós estarmos juntos, louvando a Deus por essa grande inspiração que o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, teve em escrever esse livro, A Bíblia no Meu Dia a Dia, que é inspiração para o nosso programa, para esse momento onde nós nos colocamos diante da Palavra de Deus para escutar nosso Senhor. Ele direciona os nossos passos, a nossa vida. E tem sido uma grande bênção estudar a Palavra junto com você. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da carta de Paulo a Tito. Então pega aí o seu caderninho, pega a sua Bíblia, a Palavra de Deus, para anotar o texto que nós vamos estudar hoje. O texto é de Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 15. 11 a 15. Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Vamos ler o texto? Com efeito, a graça salvadora de Deus manifestou-se a toda a humanidade. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com ponderação, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo que lhe pertença e que seja zeloso em praticar o bem. É assim que deves falar, exortar e repreender com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Veja só, o apóstolo dando aqui instruções preciosas para todos nós. Deu, em primeiro lugar, para os cretenses ali, onde Tito estava, na ilha de Creta, mas dá a cada um de nós. Vamos passar aqui, porque os versículos são muito ricos. Com efeito, a graça salvadora de Deus manifestou-se a toda a humanidade. A salvação é para toda a humanidade. A salvação não é só para mim, a salvação não é só para você, a salvação é para toda a humanidade. É por isso que existe a Canção Nova, é por isso que nós evangelizamos, é por isso que 24 horas nós estamos aí com a TV, com a rádio, com o trabalho na internet, exatamente porque a humanidade necessita de Jesus Cristo. E Ele tem a graça salvadora para toda a humanidade, para todo ser humano, independente da condição que ele se encontre. É por isso que nós precisamos apresentar Jesus. Depois, versículo 12. A salvação, de Deus, a graça salvadora de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. Por que nós não podemos viver como os ímpios vivem? Como aqueles que não conhecem a Jesus, num mundanismo, numa vida perdida, moralmente falando, vivendo as coisas que esse mundo vai nos oferecendo, porque nós recebemos a graça salvadora de Deus e com essa graça nós somos capacitados a renunciar à impiedade. E aí depois ele vai dizer, e as paixões mundanas. A impiedade e as paixões mundanas. Paixões essas que influenciam a nossa carne, que nos leva a ver muitas vezes as nossas paixões carnais sendo influenciadas por essas paixões mundanas. Vou te dar um exemplo muito simples. Você acha que não tem nenhuma influência, você vê um filme que tem cenas, por exemplo, de sexo, de sensualidade. Meu irmão, minha irmã, aquilo fica registrado no seu imaginário e quando você menos espera, aquilo é produzido na sua mente. E geralmente eles colocam nessas cenas pessoas muito perfeitas, não é? Mulheres perfeitas, homens perfeitos, e aí isso vai influenciando até mesmo no seu relacionamento depois com a sua esposa, com o seu marido, porque você talvez não vai encontrar aquela beleza, aquela perfeição. Por isso que ele está dizendo aqui, nós recebemos uma graça para renunciar às paixões mundanas e a viver neste mundo com ponderação.
justiça e piedade. Olha as virtudes. Ponderação, sermos ponderados, ter discernimento das coisas, não abrir mão dos valores, das virtudes. Ponderação. Ponderação. Coloca isso aí como meta. Viver nesse mundo com ponderação, justiça e piedade. Dar a Deus o que é de Deus, que é a minha vida, a justiça diz disso, e dar ao outro o que é devido do outro, o respeito, o amor, o perdão, e tudo aquilo que nós poderíamos aqui destrinchar. E a piedade, que é o relacionamento com Deus, que é a nossa vida com Deus, a nossa intimidade, a nossa vida de igreja, a nossa vida de práticas de piedade, a nossa vida espiritual, a nossa vida interior está vinculada à piedade. Aguardando a ditosa esperança e manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Por que nós devemos viver assim? Paulo dá aqui o motivo. No meio do texto que nós estamos estudando está a motivação, a esperança da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não pode sair do nosso coração. Nós temos que viver hoje como se Jesus fosse voltar hoje. E isso diz de uma vida justa, santa, reta, de uma vida em estado de graça, com a confissão em dia, uma vida de comunhão com Deus, de amizade com o nosso Senhor, esperando que Ele volte. Porque essa é a esperança que move o coração do cristão. E deve mover o seu coração, e deve mover o meu coração, deve mover as minhas escolhas, a minha forma de viver. Versículo 14. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo que lhe pertença e que seja zeloso em praticar o bem. Eu sempre brinco em alguma pregação, eu quero dizer assim para você agora, brincando, né? Usando até o português de uma forma errada, é nós. Nós somos esse povo separado. Nós somos. Se você não tiver consciência disso, você vai se perder. Você vai achar que você deve ser igual a todo mundo. Não. E não ser igual a todo mundo não te faz melhor ou pior. Não estou dizendo isso porque você se colocar por cima, vaidoso e orgulhoso. Eu estou salvo, glória a Deus, e o meu irmão que está lá, que ainda não encontrou Jesus, está condenado. Não é para isso. Essa consciência de que nós somos resgatados de toda iniquidade e que Deus nos purificou para ser o seu povo, é uma consciência também de responsabilidade pela transformação do nosso próximo. Nós nunca podemos ter um olhar de juízo, de condenação para ninguém, mas nós temos que olhar aquelas pessoas que ainda não encontraram o Senhor com um olhar de misericórdia e com um imenso desejo que elas conheçam aquele que nós conhecemos, que nos libertou de toda iniquidade, que pagou o preço do nosso resgate de toda iniquidade. Iniquidade, eu não avaliei aqui o grego, mas geralmente iniquidade pode ser substituído por anomia, alergia a tudo aquilo que é norma, regra, lei, mandamento de Deus. Ele nos libertou dessa condição e nos purificou para que nós sejamos o povo que lhe pertence. O povo que é zeloso em praticar o bem. Nós temos praticado bem? Você tem praticado bem? Eu preciso praticar o bem, porque eu sou esse povo. Eu faço parte desse povo, dessa nação santa, desse povo eleito, dessa raça eleita, que o apóstolo São Pedro vai nos dizer. Versículo 15. É assim que deves falar, exortar, repreender com toda autoridade, que ninguém te despreze. Então, Paulo está dizendo aqui, reafirmando a Tito. Eu fiquei muito tempo com Timóteo, né? A Tito, ele está reafirmando. Você deve falar, exortar, repreender aqueles que se desviaram da palavra, da verdade. Aqueles que estão na mentira, que estão nesse caminho de enganação, não é? É aí que eu preciso ser firme. É aí que você precisa ser firme. E ele vai dizer a Tito, Tito, é dessa forma, que ninguém te despreze. Você tem autoridade. Você tem autoridade para corrigir, você tem autoridade para exortar, você tem autoridade para repreender, você tem autoridade para falar. Então não deixe de falar, não deixe de conduzir as pessoas nesse caminho. Não desista de ninguém. Então, eu e você precisamos hoje abrir o nosso coração para viver exatamente essa graça, essa vida cristã que nós somos chamados a viver. Essa vida de renúncia a toda impiedade, das paixões mundanas, vivendo com ponderação
justiça e piedade nesse mundo onde nós estamos, neste tempo. Nós nascemos nesse tempo e é aqui que nós temos que viver. É aqui que nós temos que dar um bom testemunho de fé. Um bom testemunho de fé. Hoje eu vou anotar aqui os versículos como mensagem. O versículo 12, né? A graça salvadora, eu vou pegar um pedaço para dar sentido, né? Do versículo 11 e acrescentar no 12. A graça salvadora de Deus manifestou-se a toda a humanidade. Versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com ponderação, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança, a ditosa esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Gente, isso aqui é um programa de vida. Esses versículos aqui, o 11, 12 e 13, dá para fazer um programa de vida de santidade. A partir daqui tem muitos desdobramentos. Então a aplicação é nós vivermos dessa forma, renunciando à iniquidade, renunciando à impureza. Nós fomos resgatados, fomos purificados para ser esse povo que dá testemunho. Esse é o nosso chamado. Vamos rezar? Senhor, obrigado por esse grande chamado que o Senhor nos faz. Obrigado porque nós somos esse povo selado, marcado pelo Senhor, o seu povo. E precisamos assumir isso. Eu preciso assumir que eu faço parte desse povo. E assumindo que o Senhor nos resgatou por um grande preço, que foi o seu sangue derramado lá na cruz, que este sangue de resgate, de preço pago por nós, é também fonte de libertação da iniquidade, fonte de libertação das paixões mundanas e que nos auxiliam nesse caminho onde nós somos chamados a viver essa vida justa, piedosa, santa. Que eu assuma essa grande verdade, essa grande graça, aquilo que está estabelecido sobre a minha vida, que os meus irmãos e minhas irmãs possam assumir essa grande verdade, esse grande dom, essa grande força da sua salvação. É o que eu estou suplicando agora para mim e para os meus irmãos. E que essa responsabilidade de assumirmos quem nós somos e de esperarmos o Senhor voltar todos os dias, preparados, desejosos, cheios dessa ditosa, dessa feliz esperança, nos leve também à urgência da evangelização e do testemunho para o resgate daqueles que ainda não te conhecem. Que nós não percamos isso de vista, mas também que nós não desperdicemos tempo em falar do seu amor para aqueles que ainda não te conhecem. Muito obrigado, Senhor, por me tocar e por tocar nos meus irmãos e nas minhas irmãs. A nossa vocação, o nosso chamado como povo eleito, escolhido por Deus, separado, resgatado, marcado, é também essa responsabilidade, essa consciência de que nós precisamos testemunhar, que nós precisamos evangelizar, ir até aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Porque não é maravilhoso a experiência, não é maravilhosa a experiência que nós fazemos com o Senhor? Precisamos levar para aqueles que ainda não fizeram essa experiência. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.